Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Dev Show. E hoje a gente vai fazer uma dinâmica diferente aqui, trazendo um pouquinho de informação para você que é iniciante na área de TI, na área de desenvolvimento, enfim, nas áreas correlatas aí com a tecnologia da informação, para tentar ajudar e também dar a nossa opinião sobre o assunto aí para quem está iniciando. Eu sou André Seco e hoje a gente vai ter uma dinâmica de multiverso aqui. Olá pessoal, eu sou o Luiz Carlos Faria e se eu voltasse no tempo eu não me reconheceria. Olá pessoal, aqui é o Renato Groff. Vamos desafiar as leis da física voltando no tempo e bancando o Marty McFly. Pegando o almanac lá para fazer as previsões. Acho que é uma boa definição, né? Que almanac, o que teria no nosso almanac? É uma boa mesmo. Olha, eu acho que se for para apostar no Campeonato Brasileiro não vai dar certo. Para quem acompanha futebol já deve ter entendido. Muito bem, pessoal. Então aqui, como eu já comentei no início, né, a ideia é qual que é a dinâmica que a gente pensou, né? Se com o conhecimento, não exatamente com o conhecimento, né, mas com os insights que a gente foi tendo ao longo do tempo, né, foi percebendo qual que era a nossa aptidão, o que deu mais certo, o que não deu, principalmente olhando para os tempos atuais, e se nós estivéssemos numa posição de iniciante, né, em 2023, aí, 2022, 2023, né, os tempos atuais, o que ou qual área, por qual caminho que a gente trilharia aí uma carreira, né? Então, isso aqui pode ser muito difícil de a gente detalhar, mas a gente vai tentar porque, apesar de parecer perguntas bobas ou alguma coisa do tipo, né, elas escondem aí decisões que determinam uma carreira, né, por onde que você vai desenvolver as suas habilidades, né? Então eu considero algo que não é tão simples de responder. E aí, para começar, eu queria ver aí, né, quem quer se habilita a começar a falar, né? Mas assim, em termos de estudo, né, podemos pegar aqui curso, faculdade, curso técnico, nessa parte mais acadêmica, vocês teriam uma recomendação para vocês do multiverso, para vocês, aí a outra versão de vocês? A minha recomendação seria não mudar nada, seria não perde tempo pensando se era o caminho certo ou não. Eu cheguei a perder bastante tempo, eu optei por abandonar a faculdade no primeiro período, mas isso me gerou uma certa confusão mental, medo, insegurança, e isso me preocupou durante algum tempo. Minha recomendação para mim mesmo, dado o que eu conheço sobre mim mesmo hoje, é que, cara, só vai, sabe? Tá, e nesse só vai, por exemplo, se diz seguir fazer um curso de faculdade mesmo ali? O contrário. Não, continuar na mesma ideia de não seguir, mas não se preocupa, entendeu? Não tenha a neura que você teve naquela época. Entendi. E aí, só indo um pouquinho a fundo nisso, Luiz, o quanto não continuar te afetou ou te beneficiou? Você consegue mais ou menos fazer uma análise disso? Consigo em diversos momentos. Existe o fato de eu não fazer faculdade me gera a síndrome do impostor, que para compensar a síndrome do impostor me faz estudar diferente, com mais profundidade. E quando você volta para o mercado 10, 15 anos depois e vê o reflexo de quem veio da faculdade, o cara passa muito tempo colando, passa muito tempo pedindo para o amiguinho fazer trabalho, passa muito tempo nas costas dos outros. A faculdade, como encara muita gente que nunca viu nada de tecnologia, tem um nível muito baixo, dependendo do tipo de faculdade. Então, se você não for para um curso de ciência da computação, cursos mais avançados, isso é totalmente minha visão pessoal da coisa, não é verdade, é a minha verdade, tá?
Eu, particularmente, se você não for para uma área muito acadêmica, como ciência da computação, eu acho que dificilmente você vai ter um resultado melhor do que alguém que saiba estudar do lado de fora. Além de questões ideológicas de faculdade também, que eu acho que é problemático também. Olha, eu recomendaria, né, vendo o que aconteceu ao longo do tempo na minha vida, e acho que vocês também, né, não é descartável você fazer uma faculdade, né? Meu ingresso na área de TI foi fazendo ensino técnico, né? Mas eu vejo assim, a faculdade, dependendo da faculdade que você vai fazer, da instituição, claro, vai agregar bastante. Só que aprender o hábito de estudar e, se possível, estudar bastante por fora, porque é algo que você vai acabar fazendo o resto da sua vida, né? Então, na época até que eu fiz graduação e que eu acho que vocês também passaram por graduação, né? Não é como hoje que você tem uma enxurrada de informação, né? Então, você acabava dependendo do que você via trabalhando numa empresa, né, para descobrir coisas novas, ou até eventualmente dentro de onde vocês estavam estudando. Então, assim, você vai fazer a graduação, mas tem muita oportunidade de aprendizado fora do meio acadêmico, né? E em muitos casos, assim, cursos gratuitos, tentar aproveitar ao máximo isso, né? Sim. Falando do meu lado aqui, eu acho que a faculdade que eu fiz ciência da computação, né? Ela me ajudou, mas eu acredito que não foi ela o determinante também. Ao mesmo tempo que, na verdade, um pouco antes, ou teve um período ali que combinou de faculdade com a questão de fazer um curso técnico também. Eu fiz um curso técnico no Senai, por exemplo, de informática para indústrias, né? Informática industrial. Então eu vi muita coisa, tipo, desde a eletrônica, programação de componentes eletrônicos, uns negócios bem deep dive, assim, programação mesmo, segurança da informação, enfim, né? Então era muito mais mão na massa essa parte do curso técnico. Então acho que cai bem com o que o Luiz falou, por exemplo, às vezes a dinâmica de ensino dos cursos regulares, faculdade, próprio ensino médio, etc., eles dificultam o aprendizado na minha visão. E se for ver, se eu olhar para o passado e olhar aqui, por exemplo, a faculdade de ciência da computação que eu fiz, acho que foi proveitosa, sim, mas não se não estivesse acompanhado de um estudo extra que eu fazia fora do horário de faculdade. Então, por exemplo, a matéria era, sei lá, compiladores. Só o que eu tinha na aula, o tempo que eu tinha para fazer exercício e tudo mais, não me daria o suficiente, na minha visão. Eu precisava estudar mais sobre aquilo, buscar mais sobre na internet, tentar outras variáveis do mesmo estudo que eu estava tendo ali, para chegar num nível de conhecimento suficiente para entender e para me sentir satisfeito em termos de conhecimento mesmo. Eu acho que o resumo é isso. Eu não sentia que o conhecimento passado era o suficiente para o quanto eu queria consumir. Talvez porque, pelo modelo de ensino, avalia o aluno por prova, né, um negócio assim mais rotulado, não tão flexível, baseado no que ele realmente aprendeu. Abre margem para cola, abre margem para outras coisas. Então talvez o modelo de ensino não favoreça tanto. Mas eu acho que a faculdade sim foi um bom balizador ali de conhecimento, o que precisaria, o que seria o básico dos fundamentos da computação para aprender. Acho que isso foi de grande valia, sim, mas não seria tão proveitoso se eu não buscasse mais por fora. Então, se tivesse um conselho que eu desse para mim mesmo, eu acho que o que eu adotei na faculdade e
funcionou muito bem. Talvez estudaria até um pouco mais, né? A gente sempre sabe que dá para forçar um pouquinho mais. E essa coisa do curso técnico, isso eu deixo bem claro que se você tem a possibilidade de fazer um curso técnico voltado à aplicação em um cenário específico, não precisa ser o cenário que você vai trabalhar lá no futuro, mas você tem que aprender um conceito e conseguir aplicar ele em determinado cenário. Você vai ver valor nisso, você vai aprender muito com isso. Por mais que a tua carreira vá para outro lado, você vai usar um pedaço daquele conhecimento que você teve, que se aplicou na prática, que isso meio que grava muito forte no teu cérebro. Então você consegue recuperar depois de anos que você nunca mais viu aquilo, você consegue ter esse background em outra área, enfim, acho que é esse o ponto. Posso comentar, você falou de curso técnico, eu acabei estudando aqui era uma escola municipal, hoje é do governo de São Paulo, né, do sistema das ETECs, né? Eu acho que ter feito curso técnico ajudou bastante, viu? Porque eu acabei fazendo processamento de dados, que era mais focado em desenvolvimento, né? E assim, foi algo que ajudou bastante na faculdade, porque em muitos momentos da graduação eu via, putz, eu já estudei isso, eu já vi isso em determinado momento, e aí, o que eu faço? Né? Abrir oportunidade para estudar outras coisas e sair daquilo que estava sendo apresentado na faculdade e tentar pensar no que o mercado já pedia, né? Porque tem muita gente que sai da graduação e o cara sai cru, né, pro mercado, né? A pessoa é bem nova, não tem tanta experiência, né? E vai naquela, né? O que aparecer a gente pega, né? Então, como eu já estava trabalhando um pouco depois que eu concluí o ensino técnico, e daí quando eu fui para a faculdade também, ajudou assim, a facilitar a vida com o que eu via na faculdade, e também eu falar, olha, tô vendo que o mercado já está pedindo isso, já está caminhando para tal lado, então deixa eu começar a estudar tal coisa também por fora, né? Sem contar que o curso técnico ele te abre portas, né? Por exemplo, pelo menos no Senai, eu já saí ali do curso técnico com uma recomendação de alguém que queria me contratar, enfim, não era bem a área ali ainda de desenvolvimento que eu queria, né? Mas abriu portas, né? E eu acho que no início é isso que você precisa, né? Ter uma porta aberta ali para você começar a se desenvolver, entender como que é o cenário ali do campo, mais ou menos, que você quer atuar, e ir migrando. Não tem nenhum problema de se ir migrando aos poucos para exatamente a área que você pretende, né? Acho que até fica como dica aí pro pessoal que está acompanhando. Eu sei que tem ensino técnico a nível estadual, né? Eu conheço aqui de São Paulo por residir, né, no interior de São Paulo, mas tem também os institutos federais, né? O IF alguma coisa, né? IFC, IFSP, IFRJ e por aí vai. Os institutos federais, além de terem os cursos de tecnólogo, assim como a FATEC aqui de São Paulo tem, aqui na minha cidade inclusive tem Instituto Federal também, eles têm cursos técnicos, né? Então um curso que normalmente a partir do segundo ano do ensino médio você já pode ingressar. E eventualmente, se alguém aí mais novo tá acompanhando e quer trabalhar na área, né, o nosso podcast inclusive é focado em desenvolvimento, acho que é uma boa porta de entrada. Tá vendo aí uma escola técnica estadual ou algum curso técnico oferecido, né, pelos institutos federais. Com certeza. Uma boa também, né, que casa bem com essa pegada mais mão na massa, né? Eu vejo que o modelo de ensino muda um pouquinho em alguns casos, e aí tipo, já gera um pouco mais de
de valor. E aí, conectando com isso, né, a gente vê hoje que a gente tem muito mais, assim, a forma de a gente estudar não é só por meios, vamos dizer assim, mais formais. Faculdade, até ensino técnico, etc. A gente tem profissionais lançando, né, cursos, a gente tem cursos de diversas pessoas ali que guiam o estudante de diferentes formas, diferentes didáticas para aprender alguma coisa. E aí eu não sei, pelo menos no meu tempo, e não que eu seja tão velho assim, né? Mas isso não era tão difundido. Você não via, vou contratar aquele curso porque aquele curso é bom. Tinha uma coisa ou outra, plataformas maiores que faziam isso. Qual que é a visão de vocês hoje? Se vocês estivessem começando, abandonaria a faculdade, nem olharia para isso, nem olharia para curso técnico, conseguiria construir o conhecimento a partir apenas de cursos aí na internet? O que vocês acham? Quando eu comecei com um livro. E eu me dei bem lendo o livro. Só que em certo nível eu senti dificuldade de conectar os pontos. Então eu sabia fazer muita coisa de baixo nível, mas não sabia construir um software. Então eu sabia fazer acesso a banco, mas não sabia como é que eu lidava com a tela que dá acesso a banco. Era nesse nível. Eu precisei de um curso presencial em 99, 97 mais ou menos, que foi onde eu entendi essas conexões, tá? Isso fez muita diferença para mim. Mas de lá para cá, eu tenho muito mais a pegada de consumir conteúdo na fonte. E lembra que assim, antigamente a gente tinha documentação era terrível. Muito player tinha documentação. Eram mais documentações ruins do que documentações boas. Eram mais documentações difíceis de digerir, complexas, que exigiam um nível de proximidade alto, do que hoje, que as documentações levam muito marketing para poder seja um jeito de gestão mais fácil. Isso é uma boa porta de entrada para conhecimento de tecnologia. Então, se fosse para recomendar alguém hoje, eu falo, cara, come documentação com farinha. E para curso, o que é o curso? Acelerador. É o cara onde você extrai muito mais o know-how de como conectar os pontos, o know-how sobre o que pode dar problema, o know-how sobre o que a documentação não te dá. Tá, então documentação seria conteúdo bruto, mais curso que seria conectar os pontos, mais experiência de quem já lidou com aquilo. Aprender com a experiência. Você pode aprender com a experiência ou com o próprio erro. Com a experiência dos outros é mais rápido. Eu penso que a pessoa está começando, né, considerando que vai trabalhar com desenvolvimento, a parte boa de um curso técnico ou mesmo da graduação é dar a base aí que envolve, entre outras coisas, lógica de programação, né? Então é o tipo de coisa que para quem está começando do zero absoluto é fundamental, né? E é uma coisa que entre nós, né, nós já comentamos, às vezes até fazemos piadas mais ácidas, né? Aquele negócio do tipo faça um curso de 2 semanas e em 3 meses você é sênior. A pessoa está partindo do absoluto zero, né? Então, tipo, é uma longa caminhada para você chegar a sênior e para depois você, sei lá, ser tech lead na sequência, trabalhar com arquitetura. Então, eu vejo assim um curso na área técnica ou mesmo graduação importantes para dar várias bases para o pessoal. Inclusive uma coisa que hoje eu paro para pensar, eu faço piada, mas realmente é algo que no fim das contas a gente acaba aprendendo, dando cabeçada, né? Hoje em dia, por exemplo, a gente trabalha com desenvolvimento, mas você acaba conhecendo sobre nuvens, sobre DevOps, e aí já começa a entrar outras áreas como infraestrutura.
Tem muita gente num curso de graduação, por exemplo, principalmente quando a pessoa está planejando trabalhar com desenvolvimento, que ela acha essa parte de infraestrutura uma chatice, uma bobagem, uma perda de tempo, mas é algo importantíssimo. Então, se você está fazendo um curso mais básico, a parte que envolve redes, infraestrutura, com certeza vai fazer diferença para você ser um desenvolvedor diferenciado, né? Então eu acho válido fazer um ensino técnico, uma graduação, pensando em ter boas bases e até para você conseguir navegar bem por outras áreas da computação. Aí você mandou um ponto que eu acho muito importante. Não se concentrar apenas, né, naquela... eu quero ser desenvolvedor, então vou comer código como se não houvesse amanhã. Mas tem essas partes que você comentou, né? No código, várias coisas influenciam. Roda em cima de uma rede, roda em cima de uma infraestrutura. Então, ter esse conhecimento, nossa, é divisor de águas para você tratar e resolver problemas complexos, eu acho. É um diferencial bem grande, sabe? Inclusive conhecimento, eu falei de infra, né? Mas assim, conhecimento em Linux hoje em dia é primordial, né? Tem muita gente que vai falar assim, mas eu quero utilizar o Windows ou o Mac, né? Dane-se o Linux, né? E não é bem por aí, né? Sim. E não quer dizer que você precisa saber fazer negócio de ponta a ponta. Você precisa saber instalar o servidor, configurar todo o mecanismo ali de trabalhar com certificado SSL e tal. Mas assim, isso você consegue relembrar ou fazer seguindo uma documentação. Você tem que ter base para saber como que as coisas funcionam. Então, beleza, está dando um erro aqui de handshake. Tá. Será que é a minha aplicação? Será que é o nível de negociação ali da comunicação, ainda que não está fechando, para chegar na parte da aplicação se comunicar com outra? Alguns conceitos básicos que te ajudam a depois fazer um troubleshooting mais tranquilo, descobrir um problema, ter aquele feeling que é o cara que entra na call ali e, pessoal, pode ser isso aqui. Entendeu? Enquanto alguns outros ali estão achando, estão apontando para lados errados, diferentes, né? Então acho que ter esse generalismo também é importante, né? De áreas correlatas ali com qual é o seu core, onde você quer atuar 100%. Isso é tão comum, cara. Quantas vezes eu vejo gente tentando resolver no código que é uma coisa de infra, ou tentando resolver uma coisa de infra, uma coisa de código na infra. É tão bizarro. E aí volta aquela dinâmica lá atrás da faculdade. O cara passa tanto tempo sem dinheiro, sem cartão, sem renda, que ele já não tem a máquina boa. Ele não vai ter essa expertise ou essa sacada de... Ele passa 4 anos vendo só código, sem subir quase nada na própria máquina, sem ver um componente a mais. Ele acha que o mundo se resolve com código. Ou com o código dele, na verdade. E quando a gente vai para o mundo real, você está usando um monte de componente open source para tudo que é lado, e é por isso que é tão natural você ver o cara saindo da faculdade pensando naquele cru de 3 camadas, onde a aplicação faz tudo. Assim, eu acho super natural esse desenho de como, quando você sai da faculdade, você sai cru por conta desses fatores. E o mundo real não é assim. Ou pelo menos hoje em dia não é assim. Já foi lá no passado. Hoje em dia não é assim. Você tem cache, você tem API Gateway, você tem Docker, você tem Kubernetes, você tem, enfim, uma cacetada, mensageria, RabbitMQ, Kafka e por aí vai. Uma cacetada de ferramenta para trabalhar de forma profissional cada um dos fundamentos do que está ao redor da tua aplicação. E todas elas mudam como você programa. Todas elas mudam como você pensa software. Principalmente escala. Outra coisa que o cara sai da faculdade sem saber. Escala. Pensar em escala. Cara, isso é muito real mesmo. Porque você sai da faculdade sabendo
Vamos aprender aqui. No meu caso não tinha porque, né, já faz um tempo, né? Vamos sair aqui sabendo fazer um sistema com microserviços, né? Beleza, vamos lá. E aí o cara fez 2 microserviços, um conversando com o outro e funcionou lindamente lá no exercício HTTP dele. ainda, né? Então, cara. E aí essa falta, né, que traz até muitos cursos, trazem essa falta de tipo, ok, vou te dar o básico aqui, é assim que funciona, mas cara, não é assim na realidade. Será que, pô, não dava pra mostrar como realmente não precisa fazer numa escala gigantesca, mas falar das preocupações, o que você vai encontrar na vida real, né? Tipo, é meio que enganar, assim, né? E eu vejo que esse negócio de faculdade é a mesma coisa, né? A gente aprende a fazer lá os exercícios, coisas muito básicas, tudo bem que está iniciando, mas nas fases mais avançadas da faculdade poderia ter disciplinas ali, né? Que falassem exatamente do que você vai encontrar no campo de batalha ali, ó. Cara, você aprendeu até agora isso. Mas entenda que quando você subir algo em produção numa empresa para valer, você vai encontrar esse problema. Como que você resolve? Quando você abre, e aqui sendo bem aplicação básica, você sendo gerenciando tudo. Quando você abre o servidor e você vê topando 100% de CPU, 100% de memória. O que pode ser? Como que você resolve esse problema? Dá seus pulos aí, entendeu? Que é o que acontece na vida real, entendeu? Aconteceu recente uma dinâmica bem engraçada. Race condition no cache. Cache tem um fluxo que você precisa. Se você está trabalhando com escala, você precisa ter um detalhezinho de fazer 2 verificações, uma antes do lock e uma dentro do lock. Não é intuitivo que você tenha que fazer a segunda verificação dentro do lock. Mas só quando você pensa em paralelismo, concorrência e escala, que você vai entender o que de fato é aquilo. E sem você... E aí que tá. Eu já vi algumas vezes, já tive que escrever algumas vezes, na hora de fazer esse tipo de abstração, comentar no código, tipo assim, não apague essa linha. Isso aqui está intencionalmente duplicado. É um ifzinho, uma perguntinha que você faz de novo no cache. Mas porque é tão intuitivo você achar que é um código duplicado, que não deve fazer a segunda validação, não deve virar o cache pela segunda vez, mas é a falta de entendimento de escala. Cara, isso gera um bug na cabeça das pessoas que é absurdo. A mensageria está no mesmo patamar. Exatamente, cara. E aqui, vamos lá avançando aqui na nossa timeline, né? Falamos de estudo, falamos de algumas coisas aí, curso e tudo mais. E aí, se você pudesse dar um conselho para você mesmo, para o primeiro emprego, eu sei que nem sempre a gente pode escolher, nem nada do tipo, né? Mas o que seria um bom primeiro emprego para quem está cru ainda, necessitando de mais bagagem, para começar a entender o mercado, começar a se preparar cada vez mais para alçar voos maiores, assim, né? O que vocês acham que seria um bom conselho aí? Cara, por essa história, assim, eu tenho, assim, se eu fosse pincelar o que eu fiz de errado, seria, por exemplo, algumas trocas de empresa para empresas ruins. Agora, nesse início, eu comecei na Petrobras. E, cara, foi super interessante. Porque eu vi o máximo de dinheiro empenhado de forma quase que infinita para fazer muito crude. Isso não foi uma piada, tá, gente? Isso foi real. Eu sei da história. Cara, eu tava pensando aqui e uma coisa que me ajudou a ter esse background de entender um pouquinho de tudo, e não que eu entenda sobre tudo, né? Mas entender um pouquinho sobre cada coisa, é começar numa empresa menor, onde você é o cara que tem que fazer quase todas as etapas do desenvolvimento de software. Desde o quê? Desde instalar alguma coisa no servidor, configurar, aqui trazendo o IS, por exemplo, que é o meu background antigo lá. Como que configura o IS? Que preocupação que eu tenho para configurar um web server tipo IS?
como que ele gerencia a memória, o que é um pool, como que recicla, como que eu limito, como que eu faço deploy disso. Aí tem a parte da própria codificação, como que eu rodo isso. Então, desde da própria configuração de infra, se preocupar ali com o web server, com essas partes, escalabilidade e tudo mais, codificação, você que olha para o banco, você que modela o banco de dados, né? No início lá não era utilizado, eu não utilizei pelo menos, né? A empresa não utilizava o RM, então era escrito query SQL mesmo, né? Então você já começa a pegar um background ali de SQL puro, como que qual que join que é mais performático, como que você escreve essa query performática. Então assim, nem sempre você começar numa big tech é um puta aprendizado para você. Porque como tem muitas pessoas em diferentes setores, talvez você só vai pegar um pouquinho daquilo. E não que isso seja ruim também, né? Mas assim, eu vi que empresas menores você tinha que fazer muito mais coisa. Compreender o todo fica mais difícil, né? Exatamente. Nas situações, né? Você pegava uma bagagem maior, né? E até muitas vezes você vai pegar um trabalho, sei lá, numa big tech, né? Você fica muito restrito a um pedaço específico de uma função, né? E acaba que você não vai vivenciar na prática várias situações e talvez até a sua evolução acabe ficando mais lenta, né? Sim, você dá um commit numa branch e tudo funciona. Falta aquele, né? Eu fico com aquele sentimento de não estou completo. O que acontece depois disso? Óbvio que você pode buscar por fora, né? Mas aqui trazendo um ponto de vista, né? Eu acho que um primeiro emprego sendo uma empresa que não tem tantos funcionários, que você tem que ser um pouco do faz tudo, ajuda, tá? Aí eu fico uma pergunta. Beleza, você é o cara que faz tudo. E como é que você aprendeu as boas práticas desse tudo? Porque assim, muitas vezes eu vejo o cara que faz tudo nesse início de carreira e ele aprende da pior forma possível no início de carreira. Depois ele aprende. Na marretada, né? Depois ele aprende a evoluir isso. Porque assim, comigo aconteceu diferente porque eu era o pentelho curioso. Não tinha nada que eu não fosse atrás de descobrir como é que era feito. Mas isso era meus colegas não eram assim. Eu migrei pro time de arquitetura em 8 meses, mas não como arquiteto, mas o júnior motivado que virou estagiário do time de arquitetos, sacou? Era essa a definição da época, né? Mas como é que você faz para aprender o que é boa prática? Então, concordo que é mais difícil, porque você é meio que o cara que desbrava, né? Mas nessas empresas pequenas não quer dizer que você é o único cara que faz o tudo. Então já tem algumas pessoas ali que têm uma certa experiência, que já têm uma certa experiência que vão te passar isso, muito provavelmente. Mas claro, né? Muita coisa você vai aprender dando cabeçada. Vai dando cabeçada e vai ter que pegar o background com as pessoas que já estavam fazendo isso antes de você chegar. E aí está um ponto, né? Talvez conectando até indo mais além aqui já. O quanto tempo ficar numa empresa desse tipo, né? Que você tem que fazer tudo, que é tudo muito manual, que você tem que girar o parafuso lá, engatar a engrenagem e fazer todo o corre, né? Cara, não fique muito tempo numa empresa desse tipo, né? Essa é a recomendação que eu tenho e que eu cometi esse erro, tá? Então isso eu posso falar como um aprendizado aqui baseado num erro, né? Entrei numa empresa, aprendi muito desses básicos aí, de como fazer, só que por um certo ponto me acomodei. Tava bom, ganhava relativamente bem, ali foi ficando, né? Mas chegou um ponto que você, vamos dizer assim, chegou no ápice do que você conseguia aprender. E eu acho que esse é o ponto que você pode considerar migrar de empresa, você trocar de empresa.
quando é aquela velha clichê, né, daquela frase, né? E assim, correndo o risco de soar prepotente, arrogante aqui. Quando você é o cara mais inteligente da mesa, você está na mesa errada, né? Então, quando você sente isso, que você não está aprendendo, não está evoluindo, não está sendo reconhecido ali, uma série de coisas, está na hora de sair, né? Mas eu acho que ainda entrar numa empresa não tão grande, onde você consiga fazer várias partes do seu stack ali da sua função, é bem importante. Que prepotente. Não, é que alguém que pode estar ouvindo pode pensar, pô, mas então ele se achava o mais inteligente, né? Mas não é tipo assim, é visão pessoal, né? Tipo, quando, cara, você tá ali, sei lá, tá 1 ano e você não aprendeu nada novo. Cara, acende o alerta, né? Tá todo mundo acomodado, a empresa tá... Eu trabalhei em empresa assim também, né? Que era o que se chamava na época de software house, né? E assim, tá entrando dinheiro, os caras, não, vamos seguir aí, estamos faturando e a gente vai ficar assim por anos, né? Mas é aquilo que você falou, né? Tipo, não tá aprendendo, tá estagnado. Opa, será que é isso mesmo? É o melhor caminho seguir desse jeito, né? Beleza. Bom, dessa parte de, vamos dizer assim, primeiros passos nas empresas, acho que ok, demos as nossas visões ali, né? E aí tem um ponto muito importante que para mim foi o divisor de águas, não sei se para vocês foi, né? Eu começaria a produzir conteúdo muito antes do que eu comecei. Isso, eu acho que o trabalho com a comunidade, isso que a gente faz hoje, faz vídeo, faz artigo, faz podcast, é muito benéfico para quem faz, tá? Por quê? A gente já teve podcast, acho que falando disso. Eu acho que o nosso primeiro podcast foi falando disso. O episódio número 1. Mas é a questão de... Cara, eu vou ter que estudar bastante para falar sobre isso. A gente tem que estudar muito para produzir algo, para ensinar, para passar informação. Então você se dedica, você sai da zona de conforto, você pesquisa sobre algo que você não viu, você testa, você faz por onde para conseguir passar aquele conhecimento. Então eu amadureci muito, eu aprendi muito dessa forma. Eu acho que eu começaria antes, sei lá, eu comecei em 2000, já não tenho mais o ano correto aqui, mas sei lá, penso que foi em meados de 2014, 2015, algo do gênero. Comecei a produzir conteúdo assim publicamente, artigo, fórum, ajudar pessoas, etc. E se eu tivesse condição, eu começaria antes. Eu acho que já comecei cedo, na minha opinião, mas o quanto mais cedo possível, melhor, tá? Porque isso o ponto para mim me tira da zona de conforto para aprender coisas diferentes. Por mais que eu esteja, por exemplo, numa empresa que eu não aprendo coisas novas, isso é uma ótima forma de tirar do comodismo. Esse é o primeiro ponto. E fazer novos amigos, networking, ir para lugares que você nunca foi, compartilhar experiências ali, eu acho que é muito importante. É uma boa. Pensando nisso, acho uma ótima ideia de produzir conteúdo antes, faria muito sentido também. Eu acho que até se você parar para pensar sobre produção de conteúdo, é algo que serve como um portfólio, né, do que você é capaz de fazer, né? Porque muitas vezes você fala, putz, eu queria estar trabalhando nessa vaga, com o perfil que essa vaga pede, mas não tive contato com tal tecnologia. E a gente sabe, né, que muitos anúncios de vaga pedem muito mais do que a pessoa, em muitas situações, vai acabar fazendo no dia a dia, né? É pedido, se aparecer um cara que é muito bom e domina um conjunto grande de tecnologias, a empresa agradece, né? Mas de repente um cara que entrega metade daquilo que está sendo pedido no descritivo de uma vaga acaba sendo excelente para a empresa também. Então
eu vejo que produzir conteúdo técnico é uma forma de você ter um portfólio, né? Se você não está usando aquilo no seu trabalho rotineiro, pode até mesmo servir para você dar uma consultoria, fazer um freelance, eventualmente, né? Você falou de GitHub, de código, né? Outra coisa assim, cara, você está estudando. Ninguém vai te crucificar, ninguém vai te julgar por você criar um repositório no teu GitHub falando assim, estudos de C Sharp, minha aplicação de C Sharp, e coloca lá, começa a estudar, vai, cara, isso não te atrapalha de nenhuma forma, só te ajuda, vamos dizer assim, no pior das hipóteses, isso te ajuda em alguém que, no momento do análise, você como candidato a uma vaga, vai acessar teu GitHub e vai ver que você está estudando. Se crucificar você, né, com um comentário numa rede social ou mesmo no GitHub, tem um jeito muito simples, é você pegar a função de excluir aquilo. Se a pessoa for, que tem gente que é pentelho, que entra realmente para causar e às vezes até para estressar a pessoa a troco de nada, né? O que você faz? Bloqueia, exclui, e assim, é algo que vai acontecer sempre, né? A gente mesmo já, acho que vocês dois já ficaram sentidos com alguma coisa que alguém falou, eu já fiquei também, né? Hoje em dia, quando isso acontece, é selecionar e excluir, né? Tipo, cara, se alguém te criticar porque você está estudando, é absurdo. Não é um indício que você está no caminho certo. Continue, entendeu? Aí, se alguém tiver te dando uma dica de como melhorar, beleza, tenha maturidade, aceite, né? Veja, vá atrás. Mas se for só um hate gratuito, cara, indício 100% que você está no caminho certo. Eu lembro de uma coisa que me atrapalhou muito. Eram pessoas dizendo para não estudar ou para não fazer isso, ou que aquilo não era a responsabilidade que eu deveria correr atrás. Nada me atrapalhou tanto na vida quanto isso. Pessoas que usavam o ponto de vista dela de isso é muito difícil, isso não é para você, isso não é para dev, isso não é assunto que você deveria estudar, esse tipo de coisa, tá? Nada para mim foi tão bizarro, foi tão ruim, tão negativo. Às vezes é um sentimento, sei lá, inveja, alguma coisa assim, disfarçado de um conselho, né? Isso é muito, acho que é muito ruim, né? Não faz isso, você não precisa fazer isso e tal. A pessoa tá, na verdade, ela não tá te orientando, ela tá te desencorajando a fazer algo que talvez ela quisesse fazer e que por algum motivo, falta de tempo, outras prioridades na vida, ela não consegue fazer. Ela se sente incomodada por você estar pensando nisso, né? Não sei. Eu só sei que assim, me atrapalhou bastante. Para o Luizinho do passado, você falaria para ele, não deixe os outros... Não, ignora, meu irmão. Ignora. Só segue, só vai. Não fale agora ao vivo que você disse que falaria para o Luiz do passado, porque a gente também falou, né? Teve conteúdos aí impublicáveis, né? Sim. Como sempre, né? A pior coisa que você pode fazer é perguntar o que estudar. Para mim, cara, olha pro mercado, olha pra vaga, tira do humano, tira do fator humano, porque o fator humano atrapalha demais nesse processo. Então olha pra uma vaga que você quer, que você curte e fala assim, cara, quero chegar lá daqui a 5 anos. Putz, e corre atrás daquela lista de tecnologias e padrões. Eu quero saber se eu vou estudar Angular ou React. Cara, vai pro LinkedIn e caça as empresas que você quer trabalhar, ver quais tecnologias elas estão usando, se é Angular, se é React, se é Vue, se é outra coisa qualquer. Usa ferramentas mais que pessoas, porque o viés das pessoas atrapalha demais. Chega nessa resposta de outras formas, né? Eu acho que é isso, né? Faz muito sentido mesmo. É muito de... eu sempre falo, né? E eu gostei muito daquele vídeo do Akita, né? De não terceirizar suas decisões, né? É muito disso, tipo... Cara, não me pergunta o que você tem que estudar ou não, né? Eu sei que tem pessoas confiáveis que vão tentar te responder da melhor forma possível. Assim como tem pessoas que vão te responder de qualquer forma, porque ela não quer
sei lá, não quer te responder, ou quer, que, por outros motivos, não quer te falar o que ela acha realmente. Então, realmente, eu acho que tem que fazer por onde e buscar, baseado em fatos, né, o que você quer, o que você não quer. Show de bola. Galera, tem mais algum ponto aqui que é um podcast meio sem pauta, né? Mas é visões nossas aqui do que a gente faria. Quase nunca fazemos isso, né? Para podcast, vamos dizer que a gente é bem organizado, né? A gente tem uma certa em pauta. lives que a gente tem um recorrente de fazer de forma caótica, sem pauta, né? Exato. Mas eu acho que deu pra gente cobrir várias áreas, né? Desde como começar a estudar e tudo mais, por onde, quais os meios, né? Primeiras impressões aí de empregos, como que se introduzir na área, o que ajudaria, e também, né, a parte de contribuição aqui, como evoluir, né, na carreira. Claro que tem diversos outros pontos, aí eu deixo livre se vocês quiserem comentar mais alguma coisa. Eu gostaria de comentar, fazer um gancho em cima de algo que o Luiz falou, né? Ele falou sobre ler documentação, né? Então, isso daí é um hábito que precisa ser cultivado, né? Para quem está começando, talvez em muitos momentos soe difícil, né? Mas é algo que a pessoa precisa se habituar. Quando a gente começou, lembrando isso tudo era mato, né? As documentações eram trágicas, né? Não tinha documentações muito boas, você era obrigado a comprar livro, a fazer curso. Então, pegar coisa de 15, 20 anos atrás não era legal. Evoluiu muito isso. Ainda assim, há documentações falhas, né? Vou citar aí uma tecnologia que eu comecei a produzir conteúdo que, pelo amor de Deus, é uma porcaria. As documentações é o Azure AD B2C. Eu não tenho medo de falar porque eu sofri fazendo algumas coisas recentemente. Não é uma documentação boa, mas tem tecnologias como Docker, Kubernetes, né, Luiz? Você que acompanha bastante, as documentações são ótimas. Você bate o olho lá numa coisa que você precisa, você lê, você consegue sair fazendo rapidamente em cima daquela documentação. Então é algo assim primordial para se ter sucesso na área de desenvolvimento e em outras áreas da computação. E aliado a isso, desenvolver o hábito de pelo menos ler em inglês e conseguir ter um listening bom em inglês para acompanhar vídeos em inglês, eventos em inglês, treinamentos em inglês. A gente produz muito conteúdo em português, mas eu sei que vocês, assim como eu, a gente acaba acompanhando bastante material em inglês também, né? É a fonte, né? Exatamente, aí você mandou uma coisa que a gente tinha esquecido, né? Que o inglês para nossa área é fundamental, não tem mais como não manjar nada, pelo menos ler, né? Pelo menos ler em inglês você tem que conseguir ler, né? Mais considerações finais aí? Eu adicionaria o seguinte: o quanto mais cedo você desenvolver suas habilidades de busca, melhor. Muita gente, muito novato, e assim, pode parecer arrogância dizer que você não sabe pesquisar no Google, tá? Não estou dizendo isso, mas... Tem sênior que não sabe pesquisar no Google. E olha, 20 anos depois, eu pensava isso há 20 anos atrás, eu falava, é absurdo, esse cara não sabe usar um buscador, né? E assim, você ainda vê hoje, então eu quero uma aplicação com Angular, .NET e Azure DevOps, usando Azure B2C. O cara me faz uma sentença de busca com tudo aquilo ali. Até o ChatGPT, se você não saber argumentar com ele, eu já peguei algumas coisas via ChatGPT, por exemplo, olha, tem que fazer tal coisa aqui usando um JSON Path, ou preciso fazer algo mais chato usando Bash. Se você passar um descritivo decente, ele traz uma resposta decente para você. Uma resposta que resolve seu problema. Agora, se você passar algo, como o Luiz falou, e não tem como a gente negar que é isso, escrever algo de forma preguiçosa, sem dar detalhes,
fica genérico demais, né? E é extenso. Só 2 pessoas no mundo ou nenhuma vão fazer um exemplo com todos aqueles recursos. E se você quebra, e entende que na pesquisa você vai ter que aprender conceito por conceito, conexão a conexão, e aí você separa em 3 pesquisas, uma pesquisa sobre Angular com .NET, a outra com .NET com Azure B2C, e fica mais fácil, porque você encontra conteúdo em abundância, que você pode olhar 3, 4, 5, 10, 20 e absorver alguma coisa. Agora, você vai pegar uma sentença complexa desse jeito, só um cara no Tibete fez aquilo e deve ter escrito porcamente, porque não dá clique nenhum. O cara também não criou um conteúdo que não tem demanda. Se eu pudesse colocar minha consideração final aqui, eu colocaria que não é tanto para quem está início de carreira, que tem que desenvolver mais hard skills, talvez, né? Mas assim, não subestimem e pelo menos tentem, né, melhorem a capacidade de comunicação que vocês têm. Boa. Eu acho que isso abre muitas portas, tá? Tanto para você se comunicar com o seu colega do lado, quanto para você comunicar com o seu superior, com vagas de emprego, enfim, networking. Você se comunicar de uma forma razoavelmente bem te abre muitas portas. E aliado com isso, e eu sei que isso é um processo, né? Você ter a capacidade de se manter calmo para resolver problemas, tá? É outro ponto que eu vejo que é bem raro de se ver, assim. Cara, você já tem um problema, a coisa já está acontecendo, calma, começa a pensar, raciocinar, né, o que você precisa fazer, com calma, sem desesperar os outros, sem criar um alarde, sem achar que é o fim do mundo. Eu acho que esses 2 pontos, comunicação, que meio que está alinhado ali também com comunicação, né? Comunicar de uma forma bem calma, né? Então, comunicação e gerenciamento ali de um problema, né? Se manter calmo, saber lidar com isso. Acho que seriam esses 2 pontos. Muito bem, pessoal, então esse foi nosso episódio aí falando sobre alguns, vamos dizer assim, percepções da nossa vida, nossa carreira, que a gente conseguiu trazer aqui para passar alguns insights para vocês, e aqui fica, né, totalmente livre para vocês pegarem isso, ver se serve para o momento, para a vida de vocês, e aproveitar para absorver alguma coisa que foi dita aqui. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê aí no próximo episódio. E não se esqueça que nós temos muitos episódios já lançados que estão no Spotify, no Deezer, no iTunes ou no devshow.com.br. Você consegue ouvir diretamente lá. Beleza? Mais uma vez, um abraço e a gente se vê no próximo. Valeu! Valeu! Até mais, pessoal. Obrigado.